Então, primeiro, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, no Dia da Árvore e na abertura da Semana do Meio Ambiente do Instituto de Botânica e do Jardim Botânico de São Paulo, honrando mais uma vez a nossa tradição de comemorar as datas que são relevantes, né, para o meio ambiente. Nós geralmente organizamos ou eventos ou atividades no nosso espaço mega privilegiado, que é o Jardim Botânico, sempre com essa intenção de juntar as ideias de educação ambiental e cultura, né, no espaço do jardim, e é sempre um sucesso, é sempre muito bacana. Mas, em tempos de isolamento social, a gente se adapta para dar continuidade ao trabalho, não deixar a peteca cair, né? Então, por isso que nós estamos aqui hoje online. Vou pedir a compreensão e um olhar carinhoso de todos, porque, como estávamos conversando, nós somos biólogos, amantes da profissão, mas não somos cineastas. Então, o material não é profissional, mas foi feito com muito carinho, e o principal objetivo é mostrar para todo mundo, compartilhar a importância do Jardim Botânico, né, para essa árdua missão que é preservar o meio ambiente, preservar principalmente a flora, né, paulista, do Brasil e do mundo. Então, o nosso principal objetivo é esse, é que a gente se comunique com as pessoas de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que as pessoas entendam a importância do jardim nessa missão da preservação. Eu queria começar agradecendo a Vanessa, assessora aqui da T, que organizou a Semana da Primavera, né, nesse ano de 21 a 25, ao Elvis, que preparou todo o material de divulgação, sempre, né, super caprichado, bonito, ao Michel, que está fazendo a live acontecer, e ao Nelson, que topou fazer a abertura, né, como o doutor Luiz Mauro já falou. E eu vou passar agora a palavra ao diretor-geral do Instituto de Botânica para abrir oficialmente a nossa Semana da Primavera de 2020. Doutor Luiz Mauro. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, para não faltar com ninguém, eu quero agradecer a todo mundo que a Ada agradeceu e a ela também pela iniciativa, por estarmos agora iniciando mais um período dentro de uma atividade que o Botânico ainda não vinha fazendo com a frequência que se propôs e que estamos propondo daqui para frente. Coincidentemente, né, ou de propósito, na semana da entrada da primavera. Hoje é o Dia da Árvore, comemoramos o Dia da Árvore. Infelizmente, com algumas notícias da mídia não muito interessantes com relação à perda de muitas espécies, etc. Mas, oportunamente, o tema escolhido para a abertura dessas lives é muito interessante para esse momento também. Ele trata de espécies nativas ameaçadas de extinção que, por nosso caso, vai ser considerada aquelas que estão protegidas no Instituto de Botânica. Isso passa não só pelas espécies arbóreas, a grande maioria, mas também outras formas de vida. O Nelson já viu uma abordagem dele parecida em outros eventos e ele aborda com muita tranquilidade, muito lúdico, né? E é também o que se espera do Jardim Botânico, um espaço que oferece também ensino e cultura, né? E a educação ambiental, da qual é a origem do Dr. Nelson, no Botânico preza por essas questões que vocês vão poder ver aqui nessa apresentação de hoje. As espécies ameaçadas de extinção e protegidas no Jardim Botânico ajudam a gente a cumprir uma das metas do Jardim Botânico categoria A, que nós tanto preservamos e cultivamos, né? Sabedores da importância que é preservar e conservar, sobretudo, as espécies nativas, em especial aquelas com algum grau de ameaça de extinção. Essa é uma das missões, princípios, né, do Jardim Botânico de São Paulo. Portanto, ela não por acaso foi escolhida para essa abertura, viu, Nelson? Acho que foi muito oportuna. Na sequência, só para deixar anunciado, amanhã a gente vai ter também uma outra abordagem muito legal da doutora Rosângela e Sônia Aragaki sobre uma questão também educativa. E ela faz o chamamento de que se a gente sabe que a planta também tem família. É assim
o chamado do título da live de amanhã. Então, por aí dá para saber, dá para entender já a importância da botânica nesse contexto, né? Elas vão comentar muito sobre a importância do nosso herbário, que é uma das peças de grande valia do nosso instituto e que dá o apoio total às atividades de conservação também no Jardim Botânico, né? E também ainda essa semana, né, nós vamos ouvir falar de sementes recalcitrantes. É um tema novo, recorrente, importante, que vai ser tratado pelo Dr. Cláudio e que tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, no sentido de conservar espécies para proporcionar medidas de restauração ecológica através das sementes e mudas produzidas. Essa temática, embora seja pontual, é extremamente importante nesse contexto que a gente vai estar discutindo nesta semana. Portanto, eu fico muito feliz de estar abrindo a semana, essa semana da primavera, comemorando o Dia da Árvore, com temas tão importantes e com abordagem tão carinhosamente preparada pela equipe que a Ada comentou aí, que eu quero cumprimentar na pessoa da Vanessa, né, e todos os demais, e que eu espero que todos aproveitem. Era isso que eu queria comentar nessa fala inicial e dizendo que, antes de mais nada, agradeço aqui particularmente ao palestrante, ao Dr. Nelson, pela fala de hoje, né? E me coloco à disposição no final da apresentação para algumas colocações, se desejarem. O Domingos também deverá falar no final, né, Ada? Algum comentário? Então, já de imediato, considero concluída a minha fala inicial e agradeço a oportunidade e parabenizo a todos os organizadores. Nelson, com você agora. Vou pedir para todos ativarem o mudo dos seus microfones para a gente não causar interferência e bom trabalho. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Luiz Mauro, Ada, Vanessa, Dr. Domingos, minha diretora Tânia, por me dar essa oportunidade, né, de estar falando um pouquinho a respeito da nossa grande, mega, hiper biodiversidade, que alguns querem destruir, mas a gente não deixa. A gente não vai deixar mesmo. Bem, a gente preparou uns videozinhos, na verdade nós queríamos fazer esse evento do próprio Jardim Botânico, mas o dia hoje não está legal, não está muito colorido por conta da chuva aí que está aparecendo, dessa frente fria, então a gente fez o certo. Na semana passada a gente gravou alguns vídeos e eu vou apresentar 5 ou 6 espécies, dependendo do tempo, né? Como a gente utilizar o tempo aqui, uma a uma, e abrir para perguntas e debates, contribuições, manifestações do povo que está participando desse evento. Como os vídeos ficaram mais longos do que eu esperava, queria fazer bem rapidinho, mas eu fico ansioso, porque tem tanta coisa bonita, importante para se falar dessas árvores, né? Muitas vezes as pessoas, o leigo fala, mas o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, porque por causa de uma planta que está ameaçada de extinção, eles fizeram o rodoanel fazer uma curva e passar pelo outro lado. É assim que se faz o manejo, é assim que se trabalha de maneira correta e sustentável. Espero que vocês, ao longo das apresentações aí que a gente gravou para vocês, possam ter uma ideia de que não é apenas uma árvore ameaçada de extinção, mas um grande tesouro, um grande recurso que a gente ainda nem conhece muito bem, a gente ainda está estudando, né? Eu considero a queima da Amazônia, a queima do Cerrado,
esse desrespeito à natureza, como a queima da Biblioteca de Alexandria, sabe? A gente está destruindo recursos que a gente ainda nem conhece e que a gente poderia ter muita vantagem conhecendo a todos eles. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para o Michel, por favor, para colocar o primeiro filminho aí para nós, que é sobre o pau-brasil. Que posteriormente foi sendo abreviado e acabou ficando com o nome de Brasil. Os índios brasileiros... Olá, pessoal. Esta árvore é o famoso pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie arbórea que foi um dos primeiros recursos naturais explorados pelos portugueses quando aqui chegaram. Eles se utilizavam de uma substância, uma resina produzida pelo miolo desse tronco dessa árvore, uma resina avermelhada, e que deram o nome de brasileína. Essa resina era utilizada bastante para tingir tecidos. Na verdade, o primeiro recurso a ser utilizado pelos portugueses aqui no Brasil foi a madeira e essa resina proveniente do pau-brasil. Documentos que datam de 1503 trazem referências à nossa terra como a terra do pau-brasil, ou então a terra Brasil, que posteriormente foi sendo abreviado e acabou ficando com o nome de Brasil. Os índios brasileiros que aqui viviam e vivem, né, desde antes da descoberta do país, eles conhecem essa árvore com o nome de Ibira-pitanga. Ibira é árvore, pitanga vermelha. Então é um pau-brasil, uma árvore vermelha mesmo. O pau-brasil é a árvore símbolo do nosso país, o Brasil. E em 3 de maio nós comemoramos o Dia do Pau-Brasil, tal a importância dessa espécie nas nossas vidas, não é mesmo? O pau-brasil pode atingir até 15 metros de altura e um diâmetro de até 1 metro. Ele tem um crescimento muito lento, por isso não é uma espécie adequada para se fazer o manejo e utilização do recurso, seja madeireiro ou não madeireiro. O caule do pau-brasil, como vocês podem ver neste exemplar aqui atrás, principalmente em espécies mais jovens, ele é forrado por esses espinhos, que na verdade nós chamamos de acúleos, porque eles não têm um lugar definido na planta e nem têm conexão com os vasos lenhosos, os vasos de distribuição de água e substâncias pela planta. Isso diferencia o acúleo dos espinhos. Na fase jovem, esses espinhos são muito evidentes e muito provavelmente é uma adaptação morfológica para não injuriar a árvore. Depois de um certo tempo, ela perde os espinhos e começa a escamar. E a árvore escamada nos mostra a principal característica do pau-brasil, que é esse caule avermelhado, com cor de brasa. Daí vem o nome do pau-brasil. A floração do pau-brasil ocorre de setembro a dezembro. Então nós estamos mais ou menos na época de início da floração. Todavia, ali naquela árvore, não encontro nenhuma flor aqui. A flor do pau-brasil é muito bonita. Ela é de um amarelo ouro, aquele amarelo da bandeira do Brasil. E uma das pétalas, a pétala central, ela é avermelhada. Então dá um contraste muito bonito. E essas flores se dispõem
na região terminal dos galhos, ou seja, na ponta dos galhos. Então fica muito evidente, muito fácil de a gente identificar. A polinização do pau-brasil é realizada por diversos insetos, desde formigas, enfim, mas principalmente por abelhas. A maturação dos frutos do pau-brasil ocorre de novembro a janeiro. O pau-brasil é uma espécie típica do bioma Mata Atlântica e ele ocorre desde o Nordeste, Pernambuco, até o estado do Rio de Janeiro. Essa é a área de distribuição natural da espécie. Sendo assim, podemos dizer que o pau-brasil no estado de São Paulo, Paraná ou em qualquer outro estado que não esses que vêm desde o estado do Pernambuco até o estado do Rio de Janeiro, nesses locais, fora desses locais, a gente diz que essa é uma espécie exótica, ela não ocorre naturalmente ali. Alguém poderia dizer, mas então foi a dispersão da semente que trouxe? Não, muito provavelmente a dispersão dessa espécie para o território, para o espaço do estado de São Paulo, foi um evento causado pelo homem. Principalmente porque os seus frutos são frutos secos, não são atrativos à fauna. E eles têm um mecanismo, uma fisiologia, na qual, quando eles amadurecem, eles abrem e liberam as sementes que são dispersadas pelo vento, né? Então, a capacidade de dispersão dessa espécie é, obviamente, limitada pela questão do vento. Como eu já falei, o pau-brasil ele é uma árvore de crescimento muito lento e pode atingir até 500 anos ou mais em seu ciclo de vida. Todavia, a exploração desse recurso de maneira sustentável é quase que impossível. Então, essa espécie ela é conservada aqui no Jardim Botânico de maneira ex situ, ou seja, fora do ambiente natural. Como vocês podem ver, ao longo desse bosque todo aqui, temos muitos exemplares de pau-brasil plantados. Parecem pequenos, né? E sendo pequenos, você poderia achar que eles são muito jovens. Mas esses exemplares que estão por aqui, eles têm cerca de 50, no mínimo 50 anos de idade. O pau-brasil se desenvolve em terrenos mais bem drenados, né? Por isso que ele foi plantado em escarpa, para não acumular água. Mas tem um crescimento de fato muito lento. Então não é um recurso madeireiro a ser explorado de maneira racional. Atualmente, essa espécie é protegida pela legislação. Então é proibido de se utilizar essa árvore como recurso madeireiro ou não madeireiro. De fato, ela pode ser utilizada assim como uma espécie ornamental, tá certo? E alguns produtores cultivam essa árvore para a produção de madeira essa que vai ser utilizada na confecção de arcos, de instrumentos de corda, de orquestras. Na verdade, a extinção do pau-brasil causaria inclusive a extinção dessas orquestras sinfônicas, porque a madeira do pau-brasil é a madeira especial e própria para a confecção desses arcos de violino, violoncelo, enfim, para esses instrumentos de corda. Atualmente, essa espécie é protegida pela legislação. Então, é proibido de se utilizar essa árvore como recurso madeireiro ou não madeireiro. De fato, ela pode ser utilizada assim como uma espécie ornamental, tá certo? E alguns produtores cultivam essa árvore para a produção de madeira essa que vai ser utilizada na confecção de arcos, de instrumentos de corda, de orquestras. Na verdade,
a extinção do pau-brasil causaria, inclusive, a extinção dessas orquestras sinfônicas, porque a madeira do pau-brasil é a madeira especial e própria para a confecção desses arcos de violino, violoncelo, enfim, para esses instrumentos de corda. De fato, a Associação dos Arquetários da Europa chegaram a comprar uma área no sul da Bahia e lá eles plantam o pau-brasil para que tenha sempre esse recurso para a construção desses arcos para as orquestras sinfônicas. A exploração ilegal dessa madeira ainda continua. Muitos caboclos entram na mata e cortam esse pau-brasil com a intenção de fornecer madeirinhas de 50 centímetros de comprimento, com o diâmetro do meu dedo, aproximadamente uns 5 centímetros, e vendem aos atravessadores por 50 centavos cada uma. Após toda a cadeia, até chegar na Europa, na mão de um arquetário bom, um cara que constrói arcos de qualidade, essa madeira, esse arco, essa madeirinha que saiu do Brasil por 50 centavos, na mão de um arquetário na Europa, ela é transformada numa parte do instrumento e é vendida por cerca de $250 mil. Pois é. É muita coisa que se tem descoberto a respeito dessa árvore, né? Um pouco mais de 500 anos de exploração e a gente ainda sabe muito pouco. Eu fico aqui à disposição de alguma curiosidade de alguém, alguma pergunta, algum comentário. Se eu puder responder, eu estou aqui para isso. Eu queria saber, hoje a exploração está proibida, né? Mas o plantio nas áreas que a árvore é nativa não tem o menor problema. Você acha que existe alguma limitação ou contraindicação, diríamos assim? Se eu tenho um quintal, eu quero plantar um pau-brasil, né? Tanto porque é uma árvore belíssima, né? Ornamental, quanto para ajudar na preservação da espécie. Existe alguma limitação se eu quiser plantar no meu quintal pau-brasil? Você acha que existe algum problema ou é uma árvore que eu posso cultivar no meu quintal com tranquilidade? Eu acho que, em princípio, não tem problema não, Ada. Vai ser difícil arranjar uma muda, mas a gente tem uma ferramenta no site do Instituto de Botânica que mostra, em todo o estado de São Paulo, uma listagem de viveiros de muda e que a pessoa pode, então, ali adquirir. O que me parece que vai limitar mesmo são as condições fisiológicas ideais para essa planta, né? Questão de sol. E o principal, na minha ideia, se você vai plantar uma árvore, você está pensando num tempo muito mais longo do que o nosso ciclo de vida, né? Então, tem que ter paciência, porque ela tem o crescimento muito lento, e quem vai ver a árvore bonita, com diâmetro grande, serão os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e aí é que está o objetivo da conservação, né? Manter esse recurso para as próximas gerações aí. Tem mais algumas perguntas aqui, ó. Alguém perguntou sobre a lista de viveiros, está no site do Botânico, não é isso? Está no site do Botânico, em Cerade, que é o Centro de Referência em Restauração Ecológica, um departamento do Instituto, ali você vai encontrar nas ferramentas disponibilizadas. Tem várias outras, é bem legal, eu indico que as pessoas deem uma fuçada ali, que tem coisa muito importante. Tá, ok. Tem o Vitor perguntando como eu estudo para descobrir a área natural de abrangência de uma espécie. Esse é um estudo muito longo, né? Muito
complicado, mas eu, como nunca trabalhei com isso, não sei dizer exatamente como é, mas é fácil de você determinar o ponto de dispersão. Então, no Brasil, nós temos 2 pontos de dispersão do pau-brasil, e aí envolve também a eras passadas, né, abertura do Oceano Atlântico, inversão do polo magnético da Terra, as fases glaciais. Então, se encontra, através de registros fossilíferos, ou ainda de prospecção no solo, se encontram sementes ou fósseis que nos garante o centro de dispersão. Então, nós temos um que é em Pernambuco e outro no sul da Bahia. A partir dali, a capacidade de dispersão da planta é medida em campo e depois se faz as projeções para ver até onde ela alcançaria aí, e com os trabalhos de campo, validando esses resultados matemáticos ou de laboratório, a gente tem a área de dispersão da espécie, mas não é muito fácil, não. E também não é para já. É um trabalho muito longo, que envolve diversos profissionais e diversas especialidades. Tá, ok. Tem um convidado aqui só alertando que a restrição no plantio em local público, em algumas cidades, por causa dos espinhos, né, os acúlios. Não por ser pau-brasil, mas pelos espinhos. Então, fica a dica também, se alguém for plantar, tem que pedir permissão, né, à prefeitura, se for num espaço público e não no seu quintal. Certo? Então, acho que a gente pode passar para a próxima espécie. Vamos lá. A próxima agora que a gente vai apresentar antes de passar para a próxima, queria chamar a atenção de quem está assistindo. Vocês perceberam que tinha um ronco atrás da minha fala? Na maioria do tempo em que eu estava falando ali do lado daquele exemplar, a gente ouviu o ronco dos bugios, que vivem soltos no Jardim Botânico. E o pelo deles é tão bonito que serviria para fazer uma propaganda do Velaton, sei lá, desses shampoos aí. O fato é que no Jardim Botânico, dada a grande diversidade de espécies que a gente tem conservado lá, ele encontra todos os tipos de alimentação, todos os tipos de vitaminas, proteínas, tudo que é necessário para o seu desenvolvimento. Então, eles estão lá muito bem, obrigado. E agora, como durante a pandemia, o botânico o jardim esteve fechado, eles estão muito confiados e estão até andando no chão, coisa que eles não fazem no ambiente natural. Então, está aí mais uma instigação para ver se vocês vêm nos visitar e conhecer o jardim, ou quem já conhece, que volte a nos visitar. Vamos passar, então, para a próxima árvore, que é o Jequitibá rosa. O Jequitibá rosa, essa árvore frondosa, enorme, é considerada a árvore símbolo do estado de São Paulo. Também é considerada uma das maiores árvores da flora brasileira, podendo atingir até 50 metros de altura e um diâmetro do tronco de 1 metro. A floração do Jequitibá rosa começa nos meses de dezembro e se expandem até fevereiro. Produz uma folha cor creme, amarelada e disposta em caixos terminais nos galhos. O fruto do jequitibá é muito curioso. É uma cápsula lenhosa que tem uma estrutura meio cilíndrica. Aqui no interior se encontram as sementes com projeções como se fossem asas, por isso denominadas sementes aladas, que é dispersa pelo vento. No determinado momento em que o fruto atinge a maturidade, uma parte dessa cápsula, a tampinha da cápsula se desprende e as sementes são lançadas ao vento.
Devido à semelhança com covo, uma armadilha para peixes utilizadas pelos índios Tupi-Guarani, esta árvore leva esse nome porque na linguagem Tupi-Guarani, Ibá significa fruto e Iqui significa armadilha. Então é uma planta que tem um fruto que parece armadilha para peixes, utilizada pelos índios, denominada covo. A espécie é nativa do Brasil e característica da Mata Atlântica, ocorrendo mais frequentemente em ambientes florestados da região sudeste, sul e central do país, nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. É uma das maiores espécies arbóreas brasileiras, como eu já falei, e pelo fato de ocorrer sempre em ambiente florestado, é classificada como espécie secundária tardia, ou não pioneira. Por esta razão, pode ser utilizada como espécie indicadora de mata secundária em estágio médio e até avançado de regeneração, ou ainda também de mata primária. O gigante das florestas, como também é conhecido, pode ultrapassar os 500 anos de idade, e muitas espécies no ambiente natural possuem cerca de 3.000 anos de idade. O jequitibá rosa também é conhecido por produzir uma madeira de ótima qualidade e denominada então de madeira de lei. O que seria madeira de lei? No início da exploração da colônia por Portugal, esse termo foi criado para designar as madeiras que só podiam ser derrubadas se a coroa portuguesa autorizasse, ou seja, esse corte dependia de permissão por lei. Na época, a primeira árvore a ser classificada como madeira de lei foi o pau-brasil, numa tentativa de impedir que ela fosse contrabandeada por navios espanhóis, franceses e ingleses que aportavam na costa do país. Mais adiante, madeiras como o jatobá, a peroba e o próprio jequitibá também foram incluídos nessa categoria. Após a independência do Brasil, as regras da coroa portuguesa deixaram de ter validade, mas a expressão continuou a ser usada no dia a dia. Hoje, madeira de lei indica madeiras duras, resistentes e de alto valor comercial. Um dos segredos da durabilidade dessas árvores é que elas produzem em seu cerne, no interior do seu tronco, substâncias químicas que protegem o tronco do ataque de fungos e insetos, dentre outros organismos que se alimentam da madeira. Graças a essa proteção, uma espécie nobre pode sobreviver por centenas de anos e servir para diversas aplicações, desde a construção de casas ao desenvolvimento de instrumentos musicais, passando pela fabricação de móveis super resistentes. Entretanto, o desmatamento desenfreado fez com que boa parte das madeiras de lei praticamente sumissem das matas do país. Atualmente, a exploração da madeira é controlada pela Lei de Crimes Ambientais, sendo que o corte da madeira de lei sem autorização do governo pode ser punido com até 2 anos de cadeia. O difícil, como sempre, é fazer cumprir essa lei. Infelizmente, a espécie encontra-se também na lista das espécies ameaçadas de extinção, muito por conta da exploração predatória da sua madeira, mas também pela diminuição das áreas florestadas em nosso país. Pois muita gente não tem essa noção, né, de que o desmatamento, a degradação do ambiente natural não acaba só com o que a gente vê fisicamente, com os troncos das árvores, mas acaba também com a fonte de alimentação de toda a fauna presente no local e de todas as condições para que esta e outras espécies sobrevivam sem a interferência humana, né? Me coloco novamente à disposição aqui para responder perguntas, questionamentos, dúvidas ou para manifestação dos colegas aí.
Espera aí que eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Chegou uma... aqui. O Salvador está perguntando em qual link ou local eu verifico se uma espécie está ou não em extinção, Nelson? Então, no site do Botânico, lá na aba do SERAD, você vai encontrar também a lista oficial das espécies ameaçadas de extinção. Não apenas das espécies arbóreas, mas, como o Dr. Luiz Mauro falou, também das espécies herbáceas, né? Que se a gente tem cerca de 2.000 espécies por alqueire, por hectare, e agora me confundi, mas se o número de espécies arbóreas na nossa flora ele é grande, as plantas de hábito herbáceo ainda são muito mais numerosas, muito mais diversificadas. Mas lá no site do Instituto de Botânica, na aba do SERAD, você vai encontrar, tá bem, Salvador? A lista oficial das espécies ameaçadas no estado de São Paulo. A gente ainda tem a lista federal, né, que é produzida pelo IBAMA, e tem a lista também, a lista internacional, que é produzida pela União Internacional para a Conservação da Natureza, vulgarmente conhecida como IUCN. Tá. A Márcia Braga gostaria de saber sobre a velocidade de crescimento do Jequitibá quando comparado com o pau-brasil. Eu não tenho esse dado de cabeça, eu precisaria verificar. Mas ambos têm o crescimento lento, eu acho que o Jequitibá ainda cresce mais rápido do que o pau-brasil. Embora, como a gente viu no vídeo que a gente preparou, em matas nativas, em outras épocas, foram encontrados jequitibás de até 3.000 anos de idade. Mas, muito provavelmente, quando os portugueses aqui aportaram, também encontraram pau-brasil de mais de 500 anos. Na literatura, a gente tem a informação de que o pau-brasil vive até 500 anos, jatobá até 500 anos, mas, na verdade, eles vivem muito mais tempo, né? Agora, a taxa de crescimento, eu sinto muito, mas como eu não trabalho com a fisiologia dessas espécies, eu vou ficar devendo. Tá, é mais para a gente ter uma noção. O Vitor também perguntou quantos anos aproximadamente tem esses exemplares do vídeo. Bom, o jardim tem 92 anos, né? E muitas espécies estão ali desde o começo. Não é isso, Nelson? É isso. Se vocês prestaram bem atenção, aquele exemplar de Jequitibá que a gente estava mostrando, ele tem mais um atrás e outro do lado, no talude do lado. Tem um take que eu desço a partir da árvore pelo talude. Então, o Frederico Carlos Rene, que foi o fundador do Jardim Botânico, lá em 1928, né? Ele, sempre que ele plantava as árvores no jardim para exposição, ele plantava em número de 3 exemplares. Então, ali os 3 estão bem próximos um do outro. E como a Ada falou, se o jardim tem mais de 90 anos, aquelas árvores devem ter pelo menos 60, talvez até 80 anos, né? Tá, mais uma perguntinha aqui do Cláudio. O pau-brasil continua tendo grande interesse econômico por conta dos arcos de violino. E o Jequitibá ainda tem exploração econômica nos dias de hoje? É mais difícil, eu acredito que não tenha gente produzindo este recurso, não. O litoral paulista, litoral norte, o Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Caraguatatuba e núcleo São Sebastião, tem muitos exemplares de Jequitibá que são relíquias, né, que sobraram da exploração dessa região. E eu acho que só nesses lugares que a gente vai encontrar o Jequitibá, a não ser que, como você estava querendo, né, Ada, plantar um pau-brasil, a não ser que um
uma pessoa que tenha mais afinidade com a botânica tenha conseguido uma muda e tenha plantado num lugar ou no outro, mas eu não creio que alguém esteja plantando para comércio, porque como é uma planta de crescimento lento, né, é aquela coisa, é o investimento que eu faço agora para o meu neto ganhar dinheiro. Certo. O Vitor também perguntou se tem alguma árvore no Jardim Botânico que esteja lá desde o início sem ser plantada pelo homem. Vitor, o Jardim Botânico está localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, que é uma área, a mata no entorno do jardim é muito bem preservada. Então, sim, já estou me antecipando a resposta do Nelson, ele pode complementar, mas a função do jardim é a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação, mas também a preservação dessa área aqui. Então, nós somos uma espécie de portal de entrada, de cartão de visitação para a mata do entorno, que é bem preservada. Então, sim, tem árvores aqui centenárias, com certeza. Nelson, quer complementar alguma coisa? Não, só dizer que a maioria dos exemplares arbóreos expostos no eixo de visitação do Jardim Botânico são da época da fundação do próprio Jardim Botânico, né? Na entrada do Jardim Botânico, a gente tem uma leia de gerivás, é uma alameda, né? Que ela é bordeada por gerivás ali, e eles seguramente estão lá desde o início. As árvores também exóticas de outras regiões do planeta, de outros países, foram plantadas pelo homem, mas a grande maioria das árvores nativas, como a Ada falou, é um remanescente, né? É uma mancha remanescente de vegetação nativa que a gente conserva ali no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. O Jardim Botânico, além de fazer a gestão dessa unidade de conservação, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, ele também ele está inserido no parque, né, juntamente com a Fundação Parque Zoológico, o Cientec, o Zoo Safari, toda essa área enorme que é conhecida pelos mais velhos como Parque do Estado, é uma unidade de conservação dentro da qual o Instituto de Botânica está localizado. Então, das árvores nativas, muitas permanecem porque já ocorriam ali. Outras foram plantadas, e as exóticas, obviamente, todas elas foram plantadas por ocasião da inauguração, na época de inauguração do Jardim Botânico. Então, elas têm pelo menos uns 60, 80 anos aí. E os gerivás que ficam nessa Alameda Fernando Costa, essa aleia de gerivás que eu me referi, nós já estamos tendo que substituir alguns, porque as plantas pioneiras, né, as que aparecem primeiro e que iniciam o processo de sucessão ecológica, elas caracteristicamente têm um ciclo de vida curto, elas vivem pouco, mas nós estamos falando de árvore, né? Para a árvore viver pouco é 80, 90 anos. Então, essas árvores que foram plantadas nessa época já precisam ser substituídas e frequentemente nós as substituímos, geralmente por exemplar da mesma espécie, quando não é possível, a gente substitui por outra espécie mesmo. Perfeito. Então, podemos Passar para o próximo? O próximo vídeo é... antes de mais nada, eu queria pedir perdão, acho que até passou batido, mas eu falei, as folhas são de uma coloração creme, e a floração, obviamente eu estava me referindo à flor, não à folha, tá? Então, passamos agora para a araucária, ou pinheiro do Paraná, uma árvore nativa e muito importante sobre vários aspectos, como a gente vai ver aí no vídeo. Esta árvore que vos apresento agora é o pinheiro do Paraná, também chamada de araucária. Ela pode atingir até 50 metros de altura. O diâmetro do tronco é de
até mais metros. Ou seja, é uma árvore bastante robusta, bastante significativa. Essa árvore pertence ao grupo que os cientistas chamam de gimnospermas, ou seja, plantas que possuem a semente, mas não possuem o fruto. Gimno significa nu e esperma significa semente. As gimnospermas são aquelas plantas, então, que não produzem flores, mas produzem os estróbilos como estrutura reprodutiva. E tem uma diferença entre a parte masculina e a parte feminina da planta. Por exemplo, esses aqui que eu coletei agora são os estróbilos masculinos. São as estruturas que produzem o pólen. Dessa estrutura, o vento carrega esses pólens, levando eles até a pinha. Sabe aquela pinha? Todo mundo conhece a pinha, né? Parece uma árvorezinha de Natal. Aquela é a parte feminina da planta, onde a parte sexual feminina, onde encontra-se a semente. Essa pinha leva cerca de 4 anos para se desenvolver e formar aquele pinhão que a gente comumente utiliza nas festas juninas, né? Nessa espécie, a floração, ou seja, a formação dos estróbilos, ocorre de setembro a outubro. A polinização é realizada pelo vento, o vento carrega então o pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino, e a semente, o pinhão, é utilizada pela fauna de diversos grupos de fauna, digamos assim, desde gralhas, serelepes, esquilinhos. Muitos animais se utilizam desse pinhão como recurso natural. A cutia também os pega e os enterra em locais diferentes. Dessa forma ocorre a dispersão dessa espécie, que nos estados do sul do país, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, formam verdadeiras matas homogêneas dessas araucárias e que é popularmente conhecida como Mata dos Pinhais. A Mata dos Pinhais é característica dessa região sul e foi, ao longo do tempo, bastante dizimada em função da utilização dessa espécie como recurso madeireiro. A partir da Primeira Guerra Mundial, quando a Europa estava bloqueada para o comércio, o Brasil começou a se utilizar dessa madeira produzida a partir da araucária e começou, inclusive, a exportar para a Argentina, e então a exploração começou a crescer. Posteriormente, com o final da guerra e com o desenvolvimento de equipamentos para o corte e transporte dessa madeira, essa exploração aumentou. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a exportação dessa madeira trouxe muita riqueza para os estados do sul, bem como para o país inteiro. Então, em função dessa exploração predatória do recurso madeireiro, a araucária está incluída atualmente na lista do IBAMA e da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, como em perigo de extinção. Na sua semente, o pinhão, muito comercializada, principalmente no inverno, em festas juninas, estão presentes flavonoides com poder antioxidante e uma lecitina com ação anticonvulsionante. Na medicina caseira, atribui-se popularmente ao pinhão poderes de combate à azia, anemia e debilidade geral do organismo. As folhas cozidas são usadas para combater anemia, tumores provocados por distúrbios linfáticos. De suas folhas, já se extraíram 6 biflavonoides, que são apontados como agentes contra inflamações e artrite.
além de outras substâncias de comprovada ação antiherpética, que combate o herpes, aquele vírus, né? A catapora. A infusão da casca mergulhada em álcool é empregada também para tratar cobreiros, reumatismo, varizes e distensões musculares. De sua casca também se pode fazer uma beberagem, a tal da garrafada, né? Uma bebida fermentada, de sabor agradável, e suas cinzas contêm grande quantidade de potássio. A sua resina pode ser destilada e se tornar fonte de alcatrão, óleos diversos, terebentina, vernizes, acetona, ácido pirelenhoso e breu. Você está sem áudio, você está mudo. Desculpe a nossa falha. Eu sou já uma pessoa antiga, mas ainda sou novo na utilização desses recursos. Mas eu estava dizendo que, como a gente pode ver, essa árvore é extremamente importante, não só do ponto de vista dos recursos madeireiros, a própria madeira, mas também sobre a utilidade dos seus metabólitos secundários, né? Antes de abrir o questionamento, Ada, eu queria alertar todo mundo que está assistindo que a doutora Cíntia Kameyama, uma pesquisadora aqui do Instituto de Botânica, colocou no chat da reunião um site onde fala sobre o plantio comercial de Jequitibá. Eu não me lembro o nome da pessoa que fez o questionamento sobre Jequitibá, mas ela vai poder encontrar aqui, então, o comentário da Cíntia, que traz informações sobre esse plantio comercial. E já para começar o nosso pequeno debate, uma outra pesquisadora aqui do Botânico, a Fátima, pergunta se alguém sabe se as araucárias da região da Mantiqueira, principalmente em Campos do Jordão, são nativas ou foram plantadas. Essas árvores, elas ocorrem quase que exclusivamente em altitudes acima de 800, 900 metros. E onde ela ocorre, a gente dá o nome a uma fitofisiografia, uma fitofisionomia, perdão, da floresta, que fica com aquela cara, né? Como eu falei, são florestas quase homogêneas. O subbosque ainda tem uma grande diversidade de espécies, mas se você vê de cima, parece um plantio mesmo, uma mata homogênea. Essa árvore, então, quando ela ocorre numa floresta ombrófila densa, a gente muda o nome dessa floresta para floresta ombrófila mista, né, porque está misturada com a floresta de pinhais. Eu acho que aquelas que estão em Campos do Jordão são todas naturais, viu, Fátima? Porque ali é o local de maior altitude e, segundo o IBGE, ali ocorre a floresta ombrófila mista, da qual caracteristicamente compõe a floresta ombrófila mista a araucária angustifolia. Tem mais algumas perguntas? Aí, Ada, por favor, me ajude. Peraí. Nelson, o Vitor, ele perguntou se haviam araucárias na região da Avenida Paulista também. Eu acho que sim. Aqui em São Paulo, em muitos lugares, a gente vai encontrar araucária, né? São Paulo, em relação ao nível do mar, está a 800 metros. Então, nessa região aqui, quando a gente vai para o sul do país, de carro, a gente pega a BR-116. E ali na região de Juquitiba também é muito comum a presença dessas árvores aí. Agora, na cidade de São Paulo, dada toda a transformação urbanística ao longo desse tempo todo, as que a gente tem aqui certamente são plantadas pelo homem.
E ele também está perguntando se poderia comentar sobre o projeto Gralha Azul, da derrubada das araucárias para a construção de fiação lá no sul. Você sabe de alguma coisa? Não, eu não estou a par desse projeto, não. Seria bom ele colocar aqui no chat da reunião para a gente algumas informações para a gente aprender um pouquinho mais sobre ela. Tem mais uma aqui do Santiago, que diz que existe a história de que o bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo, leva esse nome devido à quantidade de araucárias que a região tinha no passado. Pensando na preservação dessa espécie, ela poderia ser plantada em toda a cidade de São Paulo? Ela vai bem em São Paulo. Tem crescimento relativamente mais rápido, né, do que a maioria dessas espécies ameaçadas que eu estou apresentando. Não é tão rápido, mas a dispersão da planta, tem um amigo que mora em Vargem Grande Paulista, e o problema dele é que ele tinha uma árvore de araucária e agora ele tem quase que uma floresta ombrófila mista lá no terreno dele, né? Porque elas são muito vigorosas, elas rebrotam, não é o termo correto, né? Mas elas germinam com muita facilidade aqui nessa região. Quanto a pinheiros, eu não sei se era o pinheiro do Paraná que tinha ali na região. Como eu falei, eu sou um pouco antigo e sempre morei na região. Eu acho que o bairro está mais relacionado com os pinheiros exóticos do gênero Pinus, né? Aquela que tem a florzinha, a folhinha acicular, parece uma agulha. O pinheiro que a gente, por incrível que pareça, conhece mais o pinheiro exótico do que o pinheiro nativo, né? Porque no início do século, até a primeira metade do século XX, ele foi muito utilizado para contenção de barrancos. Inclusive, a gente vê ali no Parque Estadual da Serra do Mar, na região de Caraguatatuba, quando está descendo a serra, vê muitos pinos plantados ali, com essa intenção de conter o barranco. Na década de 60, se não me engano, por volta de 1967, houve um grande deslizamento de massa ali, então o governo, os responsáveis na época, tentaram conter aquilo com aqueles pinos. Então, em Pinheiros, eu acredito, posso estar errado, não sei, é só uma especulação que eu estou fazendo, mas o nome do bairro se deve mais ao Pinus do que à araucária. A Marina quer saber se alguns dos compostos das araucárias de comprovado efeito medicinal são usados na indústria farmacêutica. Muitos. A resina, né, fracionada, com destilação fracionada, produz uma série de substâncias que são utilizadas tem utilização na indústria. Certo. Na região periférica, o Douglas quer saber, na região periférica da Zona Sul de São Paulo ainda existem alguns exemplares. Existe alguma lei que as proteja? Sim, né, Nelson? A partir do momento que as árvores estão... ameaçadas. Enfim, ameaçadas, elas têm uma legislação que as proteja. Isso está a legislação mais abrangente, mais guarda-chuva nesse sentido, a lei de crimes ambientais, né, que foi citada no vídeo do Jequitibá. A supressão de exemplares dessas espécies ameaçadas pode dar até 2 anos de cana. Então, acho melhor deixar, né, elas plantadinhas ali. Olha, o João Delguidice Neto comentou aqui que o projeto Gralha Azul foi tema de uma reportagem do Fantástico ontem. E a gente pode botar aqui, depois compartilhar o link para a gente ter mais informações. Vocês desculpem, às vezes eu estou lendo muito rapidinho e até respondendo no lugar do Nelson, é só por causa do tempo, que a gente já deu uma estourada e ainda faltam umas 2 espécies. Então, eu acho que a gente pode... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Eduardo ele coloca aqui o doutor Eduardo Pereira, aqui do Instituto de Botânica, coloca uma bibliografia, um trabalho científico que fala sobre a filogeografia
do pinheiro brasileiro, Araucaria angustifolia, evidências de interação entre homem e planta na dispersão dessas plantas aí. Quem tiver interesse, então, o chat está tão rico ou mais do que a nossa apresentação, viu, Ada? Mas a intenção Ainda é essa bem. mesmo. A gente estimula a curiosidade, a discussão e troca informação aqui também, né? A Cíntia já Aprende trouxe também, né? links interessantes. Vou fazer só mais uma pergunta para não passar batido. Walter Teste perguntou se pode-se estimular a produção de pinhão mais rápido que o normalmente acontece, se tem forma. Esse seria um uso comercial, né? Você alterar a fisiologia de uma planta para obter um produto mais rápido. A gente até tem, se o Nelson quiser responder, está aberto, mas a gente tem fisiologistas aqui no chat também, se quiserem se manifestar. Se é possível fazer alterações fisiológicas, né, nas plantas para obter um produto de forma mais rápida. Eu não sei responder, eu acredito que sim. Eu acredito que, através de algumas substâncias químicas, você pode induzir a floração. O que ocorre é que essa é uma necessidade, então já deve ter gente que já fez, porque a maturação do pinhão leva cerca de 4 anos, né? Entre o esporo fecundar o óvulo e o ovo, então, a semente se desenvolver, leva de 3 a 4 anos. Então, para fins comerciais, é interessante que se tenha pesquisa nesse sentido, de abreviar esse tempo, que é muito longo. Tá. Só uma observação do Cláudio, é que a araucária tem sementes recalcitrantes, então não há como fazer banco de germoplasma por sementes, então o risco de extinção é ainda maior. E aí, maior também a importância da preservação. Podemos passar para a próxima espécie, depois a gente troca mais ideias, se for o caso, no final, só para a gente não estourar muito o tempo, pode ser? Vamos sim. Vamos passar para a embuia agora. Aqui nós temos um exemplar da embuia, uma árvore que durante muito tempo foi explorada pelos seus recursos madeireiros na produção de móveis finos e duradouros. Por isso, atualmente, ela encontra-se na lista das espécies em perigo do IBAMA e da União Internacional para a Conservação da Natureza. Um fato que contribuiu para que ela entrasse na lista das ameaçadas de extinção é o seu crescimento lento. Essa espécie, que pode atingir até 20 metros, 25 metros de altura e alcançar um diâmetro do tronco por volta de 1 metro, 1,5 metros, ela tem um crescimento muito lento e ocorre também, como outras espécies que a gente está tratando aqui hoje, de maneira muito dispersada, naturalmente, no meio da mata. Ocorre uma aqui, outra ali, a abundância dela não é muito grande. Dado esse crescimento lento e a abundância que não é significativa, a exploração desse recurso madeireiro também não é fácil de se fazer de maneira sustentável. Essa é mais uma espécie característica da Mata Atlântica. Todavia, tem distribuição mais frequente nos estados do sul, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul. Ela ocorre no subbosque das florestas de pinhais, ou seja, aquelas florestas homogêneas de araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, muito característico da região sul do Brasil. Portanto, ela é um elemento importantíssimo na estrutura e no funcionamento do ecossistema dessas matas de pinhais, fornecendo alimento para uma diversidade enorme de animais que vão nos prestar os serviços ecossistêmicos de polinização e dispersão dos seus frutos. As flores da embuia são pequenas e de tonalidade amarelada. Formam-se em inflorescências terminais durante os meses de outubro a novembro.
Nessa imagem, a gente está vendo que já está se formando o primórdio das flores deste ano. A polinização é realizada por diversos insetos, também principalmente por abelhas. A frutificação se dá nos meses de janeiro a março. A semente da embuia é uma amêndoa globosa e é dispersa por aves que se utilizam desses frutos como alimento. Essa espécie foi mais rápida, né, também. Isso. Se ninguém tiver pergunta sobre essa, ou a gente pode passar para o palmito e fazer todas as perguntas, então, no final. Porque acho que o palmito é uma espécie que desperta bastante mais interesse, né? Interesse, né? Porque a gente come. Então, vamos fazer isso? Passar para o palmito, e aí, se tiver pergunta da embuia, no final também a gente arremata tudo. Pode ser? Pode ser, por mim pode ser. Então, Michel pode colocar o palmito. Esta palmeira linda, maravilhosa que a gente está mostrando aqui é o palmito Jussara, o palmito verdadeiro, aquele que infelizmente a gente não come mais, né? A gente tem utilizado outros recursos, o palmito basicamente do açaí é o mais comercializado atualmente. Mas esta palmeira pode atingir cerca de 25 metros de altura, mas raramente o caule ultrapassa os 10 centímetros de diâmetro. As plantas, assim como os seres humanos, têm um crescimento primário e um crescimento secundário. O crescimento primário é o crescimento em altura, enquanto que o crescimento secundário é o crescimento em largura, né? Primeiro cresce em altura, depois em largura. Por características morfológicas e fisiológicas, as palmeiras elas não têm um crescimento secundário muito significativo. Então, o caule, que a gente chama de estipe, ele sempre é um pouco mais fino do que o normal entre as espécies arbóreas. No estado de São Paulo, a palmeira Jussara floresce nos meses de setembro, a floração inicia-se em setembro, se estendendo até o mês de janeiro. As suas flores de cor creme são produzidas em cachos que pendem da região do meristema primário, aquela parte verde lá em cima, que nada mais é do que a bainha das folhas envolvendo um tecido mole, carnoso, branco, que é o próprio palmito. A frutificação dessa espécie ocorre de maio até setembro e os seus frutos derivados das suas flores de cor creme são umas bolinhas carnosas de cor vermelha arroxeada. Essas bolinhas carnosas são dispersadas por uma série de animais. Aqui no Botânico, no Jardim Botânico de São Paulo, por exemplo, é muito comum a gente ver o tucano do bico verde ou até o macaco bugio se alimentando dessas bolinhas e realizando o seu serviço ecossistêmico de replantá-la em outras regiões. Apesar de ser uma espécie que tem a sua distribuição exclusivamente na Mata Atlântica, distribuindo-se desde a Bahia até o estado do Rio Grande do Sul, essa espécie também ocorre no Cerrado, no Cerrado dos estados de Goiás e Minas Gerais.
O palmito Jussara possui uso ornamental, mas também econômico, uma vez que seus estipes, os troncos, né, que são chamados de estipe, podem ser empregados em construções rurais e suas folhas servem para a cobertura de ranchos ou ainda como forragem para o gado. Todavia, essas formas de exploração econômica são secundárias devido à sua utilização na alimentação humana. A parte comestível do palmito Jussara é essa parte verde, que nada mais é do que a bainha das folhas das plantas. Tem um exemplo aqui em mãos, que envolve essa bainha verde, né, da folha. Ela envolve um tecido mole, que dá origem às novas folhas, e por isso ele é chamado de meristema apical. Traduzindo, o meristema é um tecido embrionário, ainda não diferenciado. E como a gente já viu, você já deve ter visto o palmito, ele é todo concêntrico, né? Cheio de estruturas arredondadas. Você vai descascando, vai saindo. De cada uma dessas estruturas vão ser originadas novas folhas que revestem e protegem esse meristema apical, e também os cachos de flores das quais se originam os frutos. Por esta razão, a parte utilizada da planta é o seu meristema apical, esse tecido embrionário envolvido pelas bainhas. E uma vez retirado, a planta morre, porque é através das folhas que a planta faz a fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento, né? A partir do gás carbônico e da água. Então, toda vez que a gente retira um palmito, a gente acaba matando uma palmeira, a palmeira Jussara. Já o palmito pupunha e o açaí, eles dão em touceiras, eles rebrotam. Então, eles são mais apropriados para essa exploração econômica. O palmito é considerada uma espécie-chave na estrutura do ecossistema da Mata Atlântica, porque ele atrai diversas espécies que prestam esse serviço de plantar novos exemplares de palmito ao longo da floresta. A palmeira Jussara leva de 8 a 13 anos para começar a produzir flores e frutos, ou seja, para atingir a maturidade sexual. Então, pelo fato de que a exploração do recurso mata a planta e a planta leva muito tempo, em média 10, 12 anos, para começar a produzir novas sementes, ela se torna um recurso alimentar muito difícil de ser manejado. Por isso a gente tem utilizado a pupunha e o açaí. Devido a essa grande exploração do recurso do palmito verdadeiro, essa espécie foi incluída no livro vermelho das espécies ameaçadas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o nosso IBAMA, e também na lista internacional, na União Internacional para a Conservação da Natureza como espécie em perigo. Todavia, como o consumo não é mais permitido, as populações de palmito tendem a se recuperar no ambiente natural. E por essa razão, ela foi reclassificada nessas listas, passando para uma outra categoria. Não estão mais em perigo, mas ainda permanecem vulneráveis, devido principalmente à introdução de espécies exóticas no nosso ambiente natural, como, por exemplo, a palmeira ciafórcia. A palmeira ciafórcia, ela compete com a palmeira Jussara, sendo mais produtiva, produz mais frutos, ela tem uma capacidade de atrair mais os dispersores, então ela acaba ganhando nessa competição por espaços, e dessa forma, onde tem muita palmeira ciafórcia, a palmeira Jussara acaba sendo excluída do meio ambiente natural. Por esse motivo, é importante que a gente ainda conserve, não só no ambiente natural, mas também conserve fora do ambiente natural, como o Jardim Botânico faz.
Nelson, você está sem áudio. Desculpa, gente, mais uma vez. Então, 2 espécies, uma bastante ameaçada ainda, né? Na categoria em perigo, a embuia, que também ocorre de maneira bastante esparsa na natureza e em número reduzido, com crescimento lento, então fica muito difícil o manejo. E o palmito, que a gente já substituiu substituiu a utilização do jussara pelo pupunha e pelo açaí, e as pessoas já nem reclamam mais. Nelson, temos aqui um comentário, depois eu faço o meu. Do Cláudio. Ambas, palmiteiro e embuia, também têm sementes recalcitrantes e o mesmo problema para formar banco de germoplasma, excito, por sementes. Ou seja, né, a preservação ela é de suma importância e difícil de fazer. O manejo é difícil e a conservação também é difícil, né? Daí a necessidade de se conservar mesmo. Isso. E aí também, mais uma vez, né, a gente puxando aqui brasa para a nossa sardinha do botânico, a importância dessas áreas preservadas, né, geridas por uma instituição como o Instituto de Botânica. Como eu comentei em algum momento aqui, nós estamos inseridos dentro de um parque estadual que tem uma mata, né, um remanescente de mata nativa, Mata Atlântica, bem preservado, mas o botânico estar administrando e participando da fiscalização também da mata do entorno é muito importante, né? Porque nós temos os palmitos aqui dentro da área de visitação para que as pessoas conheçam e para, né, alimentar os animais que vivem soltos aqui. E aqui, certamente, ninguém vai entrar e derrubar, né, na área de visitação. Mas como nós também tomamos conta do entorno, nós conseguimos evitar uma predação maior, vamos dizer assim, né, de mateiros que pudessem entrar e derrubar esses palmitos nativos. Então, a importância do jardim, ela não é só ornamental, não é só para ter o palmito aqui, para as pessoas conhecerem, isso aqui é um palmito, né? Não é só bonito. Nós estamos aqui para preservar, inclusive, os que não estão na área de visitação, né, devido à sua importância. Tem mais um comentário. A exploração do palmito nas unidades de conservação do Estado de São Paulo é o primeiro ou segundo maior caso de autuações pela Polícia Militar Ambiental. Ainda no ambiente natural, ela é explorada de maneira ilegal. Então, se possível, não comprem palmito na beira da estrada, não comprem palmito sem certificação, tá certo? Boa dica. Uma curiosidade que o Vitor Souza colocou aqui. Ano passado foi derrubado uma embuia de mais de 535 anos no estado de Santa Catarina. Chega a doer, né, Leite? Eu gostaria, eu não sei se vai dar tempo, Ada, mas eu queria muito passar o vídeo do jatobá também, porque é uma espécie que não está classificada como ameaçada de extinção no estado de São Paulo. Ela ainda nem foi avaliada o status o estado de conservação dela. Mas, de qualquer forma, também tem muitas importâncias econômicas, ecológicas. Seria legal a gente assistir. Dá tempo, será? Eu acho que assim, se o pessoal tiver um pouquinho de paciência, é só mais um vídeo e a gente encerra. Vou só colocar aqui o comentário da Janaína sobre a importância do palmito na alimentação da fauna, né? Além da gente consumir, a fauna consome os frutos dessa palmeira, então é importante que elas estejam aí. E deixo o comentário da Valéria. O plantio de açaí, próximo às, né, que é a área dela, próximo às áreas naturais com jussara, perdão, que deu um pouco aqui, também precisam ser atentadas, pois há hibridação e possível problema de erosão genética. Então, mesmo o manejo para fazer a preservação, ele tem que obedecer critérios e precisa ter cuidado para ser feito. Certo? Então, vamos assistir o último vídeo e aí o doutor Mauro e o doutor podem encerrar. Pode ser? Michel, pode ser? Você coloca o último. E as pessoas que forem tendo dúvidas podem mandar depois por e-mail para o Instituto, estamos aqui.
este belo exemplar de jatobá é uma espécie característica nativa na Amazônia e na Mata Atlântica. Ela pode também ser encontrada no Cerrado, ou eventualmente até em alguma praça pública compondo o paisagismo urbanístico da cidade. Mas aí ela foi plantada pelo homem naquele local. Naturalmente, ela ocorre nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. Essa árvore, ela pode atingir até 20 metros de altura. E o seu tronco pode se desenvolver até 1 metro de diâmetro. Ela possui umas folhas brancas, amareladas, muito discretas, dispostas em cachos terminais na ponta dos galhos. A sua floração ocorre durante os meses de verão. Por isso que a gente ainda não está vendo flores nesse exemplar arbóreo. Pois estamos, obviamente, no final do inverno e início da primavera. O fruto dessa planta, muito característico. Michel, caímos o som, socorre a gente aqui. Só um minutinho, que o pessoal da informática vai ver se restabelece o som aqui, um segundo. Gente, nós tivemos um problema com o vídeo, porque era o vídeo mais bacana, mas ele era também muito grande, muito pesado. Então, o Michel está me explicando aqui que ele vai ter que disponibilizar lá no YouTube, e aí a galera entra lá para assistir, porque está bem legal, né, Nelson? Mas uma pena, problemas técnicos às vezes acontecem. A minha
insistência em mostrar o jatobá é que o jatobá, apesar de não ser, não estar na lista, né, ainda não ter sido avaliada o seu status conservacionista, ele está frequentemente em risco de extinção, porque ele é uma espécie característica de matas primárias ou em estágios mais maduros de sucessão ecológica, né, de regeneração natural. Então, ele é uma espécie indicadora de ambientes naturais, tem uma importância ecológica muito grande. Além disso, ela também pode ser utilizada como uma espécie fitorremediadora. Em locais onde o solo tem uma alta concentração de metais pesados, que outras plantas não conseguem sobreviver, o local fica abandonado, né? Estudos de laboratório demonstraram que essa planta ela tem a capacidade de absorver esse metal pesado do solo, dessa forma corrigindo o solo. O metal fica acumulado nas raízes da planta sem passar para partes aéreas, as folhas, as flores, os frutos, onde talvez poderia causar uma maior injúria ao exemplar, né? Também em estudos realizados em laboratório, verificou-se que, com o aumento da concentração de gás carbônico atmosférico, a taxa fotossintética dessa espécie responde de maneira positiva e direta, ela aumenta o sequestro de carbono da atmosfera, né, através do processo da fotossíntese. Além disso tudo, ela também fornece uma diversidade enorme de substâncias com propriedades terapêuticas, industriais, enfim, do ponto de vista econômico, é tão importante quanto do ponto de vista ecológico. Mas, se vocês tiverem curiosidade, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha depois no vídeo com mais calma, porque tá bacana, tem lá bastante informações importantes para quem gosta de conservação, né? Muito bom. Eu espero que a gente não tenha deixado nenhuma pergunta em aberto, mas a gente pode disponibilizar aqui, vou pedir para o Michel colocar o e-mail, tá, do Instituto, se as pessoas tiverem dúvida, precisarem de mais material, fontes de consulta, é só nos procurar. Acho que foi uma discussão bacana. Eu vou abrir para o doutor Luiz Mauro e para o Domingos para fazer o encerramento. Eu já peço desculpa, a gente extrapolou um pouquinho o tempo, o plano era ficar 1 hora, ficamos 1h30. Mas acho que foi bacana, né? Acho que valeu. Então, com a palavra agora, se o Domingos quer falar alguma coisa, o doutor Luiz Mauro encerra, pode ser? Posso ver? Eu queria parabenizar o Nelson, né? A Ada, a Vanessa e o Elvis, né? O pessoal da equipe que fez essa live aí. Muito bom, viu, Nelson? Está de parabéns, bem interessante. É uma iniciativa que a gente pode, com o novo normal que vai voltar agora, né? Ser uma coisa que vai ficar acontecendo muito mais. Meus parabéns para você, Ada, Elvis, Vanessa, doutor Luiz Mauro, para toda a equipe aí. Ok, gente, eu confesso que eu me segurei tanto para não falar e não perguntar no meio da conversa, porque tem algumas questões que eu até conseguiria responder mais pelos meus cabelos brancos, entendeu? Pelo tempo de botânico, mais de 40 anos. Começando, por exemplo, que eu vi o plantio do Bosque de Pau-Brasil, portanto, ele tem menos de 40 anos, e os que estavam antes, né? Mas eu prefiro fazer alguns comentários complementares só, Nelson. Antes não é nenhuma crítica, não é nada, é só complementar, porque eu acho que você foi brilhante na sua apresentação, né? Eu acho que, assim, para as pessoas que estão nos vendo, acho que é legal lembrar que o contexto do PF é cerca de 500 hectares, né? 500 campos de futebol, né? E lá, 300 e poucos é que a gente administra, dos quais 36 só que é o destinado à visitação pública, aquela que as pessoas vão ver. A diferença dos 36 por 300 e alguma coisa são as áreas preservadas naturais do PEF sob a administração do botânico, que a gente chama Reserva Biológica do PEF.
complementam isso as outras áreas anexas do zoológico, etc., que chega lá perto dos 500 e poucos hectares. Só para dar esse panorama de fundo da importância do que você está fazendo, mostrando as espécies lá no Jardim Botânico que são conservadas e a forma que... mostrando que o Jardim Botânico faz aquilo que ele deve fazer, né? E com uma live como essa, consegue mostrar até aquilo que a educação ambiental consegue fazer com aquela conservação que a gente faz lá, Nelson. E nesse ponto que eu queria te parabenizar. A brilhante apresentação, as espécies que você levantou e colocou com muita brilhantismo lá, que essas espécies foram realmente sendo introduzidas com muito critério dentro do Jardim Botânico, como é até hoje, né, para ampliar a conservação das espécies, o que fez com que a gente chegasse ao patamar de ser Jardim Botânico categoria A. Um dos aspectos é esse, né? As outras coisas que eu queria só complementar, que foram questões colocadas, né? Por exemplo, que no caso das espécies para o estado de São Paulo, a gente tem hoje levantado, o Nelson mencionou isso, só não falou os números, alguma coisa da ordem de quase 1.000 espécies arbóreas listadas numa obra que chama Lista das Espécies Utilizadas na Restauração do Estado de São Paulo. São espécies que ocorrem só no Estado de São Paulo, né? E essa lista, ela está lá, tanto está no nosso site, como tem um livro, um e-book, que tem isso completo, como está em promoção no Jardim Botânico o livro físico durante essa semana, né? Esse livro é espetacular do ponto de vista de informação. Lá tem as listas das espécies, as espécies estão indicadas, a categoria que elas são, se são pioneiras, secundárias, etc. Além disso, estágio excepcional, né? A região do estado de São Paulo que ela ocorre está indicado em cada linha, né? E também o estágio de conservação, se ela está ameaçada ou não de conservação. Então, desculpa eu aproveitar a tua live para fazer essa propaganda, porque eu acho que é uma coisa que atende as instituições, atende aqueles pelas perguntas que foram feitas aqui. Com relação às mudas e à ocorrência, também tem no site 200 e poucos viveiros que foram levantados lá pelo nosso grupo, lá no SERAD, e disponibilizados, eles são atualizados anualmente, esses viveiros indicam as espécies que ocorrem na região que eles produzem e a região que eles estão localizados. Isso facilita muito a quem vai fazer, por exemplo, restauração, ou quer usar espécies de ocorrência na tua região, como é indicado. Indicado também, por exemplo, se ele vai fazer uma restauração que indica a utilização de algumas espécies ameaçadas, também o livro traz essa informação. Então, era só uma informação complementar, Nelson, você me desculpa que eu aproveitei para estar colocando, e que, na verdade, você já tinha dado essa informação, que estava lá no site, mas eu quis valorizar o que está lá no site mais ainda, por isso que eu aproveitei essa tua apresentação, que foi muito boa. E, na verdade, eu quero aproveitar agora, finalizando, para cumprimentar todos que organizaram aqui, na pessoa da Vanessa, Ada, Elvis, quem mais que eu não posso esquecer de ninguém, enfim, né, que trabalharam muito para que isso acontecesse. Michel, realmente, para que essas questões acontecessem e que escolheram muito bem, no Dia da Árvore, alguém que fosse falar de espécies ameaçadas e todas elas árvores do Jardim Botânico aqui conservadas. É mais uma homenagem que a gente faz às árvores, não é, Nelson? Através da sua fala. Agradeço a todos por estarem aí nos vendo e muito obrigado. E com isso eu termino essa fala. Então, nós damos encerrada a live de hoje. Convido a todos a participarem das próximas, na terça e na quarta-feira. Já coloquei a programação aqui. Então, nós nos vemos amanhã nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Obrigada a todos pela participação. Muito importante ver tudo aqui. Obrigada. Até mais. Até amanhã. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Ada. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau a todos.